Mais uma vez nós estamos aqui no Diário Entrevista, agora com o vereador José Ronaldo, que é um dos coordenadores da campanha de João Marcos Lobo e de Paula Biaco. José Ronaldo, mais uma vez você está envolvido em eleições, agora na coordenação de dois grandes nomes da política, um Paula Biaco, filho do Ibrahim Biaco, que tem vários mandatos na Câmara dos Deputados, né? E hoje também com o João Marcos Lobo, que é filho do ex-deputado Mauro Lobo, também que teve 4 passagens na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Qual é o sentimento seu de estar coordenando essas duas campanhas dessas duas notáveis lideranças? Olha, para mim é uma questão de honra e é muito gratificante, né? Conforme você disse, 2 candidatos que têm uma história muito interessante. Se formos olhar o João Marcos, que nasceu em Belo Horizonte, mas tem todas as raízes dele aqui, né? Viveu a parte da sua infância, da sua juventude aqui em Caratinga, tem constantemente, né, estado aqui. Neto do senhor Dário Gross, que isso puxa demais o sentimento do povo. O senhor Dário, sem sombra de dúvida, foi um dos grandes administradores públicos que Caratinga teve. O Mauro Lobo, com seu mandato, com a sua maneira, com a sua cabeça, né? Um homem de uma humildade, de uma simplicidade, uma pessoa que tinha as portas abertas para o povo de Caratinga aqui. Continua fazendo política no PSB, né? É um cidadão respeitado. Então é muito bom trabalhar com esse tipo de pessoa que tem essa retaguarda, né? Que tem essa história por trás. Da mesma forma, o candidato Paula Biaco, que é da região, né? Ele é também de Belo Horizonte, mas tem história, conforme o João tem de Caratinga, ele tem em Manhuaçu, andou de calça curta em Manhuaçu, então está ligado à nossa história, né? Nós estamos muito próximos de Manhuaçu, temos uma ligação muito interessante. Então isso para mim é só motivo de orgulho e também é um ato de civismo, né? Eu acho que a gente fazendo isso com pessoas da terra e próximos da nossa terra, da nossa região, isso é muito importante para Caratinga e região. A gente percebe, agora nós vamos falar um pouco do João Marcos. O João Marcos, ele esteve acompanhando o pai dele, quando jovem ainda, nessas campanhas aqui para Caratinga. E o Mauro Lobo, na primeira vez que ele foi candidato a deputado, como você disse, né, e a gente sabe, o senhor Dário deu aquele apoio a ele na época, e ele trabalhou muito e a primeira teve dificuldade, mas passou como deputado. A gente percebe também que o João Marcos está fazendo grandes alianças. Quantas cidades, né, que o João Marcos está trabalhando para criar viabilidade numa candidatura, já que é a primeira vez que ele está disputando o mandato. E a gente sabe que a primeira vez é sempre muito difícil esse trabalho. Quantas cidades, aqui na região, como está o trabalho do João Marcos? A gente percebe também que a empresa da família, a empresa Rio Doce, que é a nossa grande empresa aqui em Caratinga, também está trabalhando em várias regiões com as suas garagens. Como está sendo esse trabalho de desenvolvimento dessa campanha de João Marcos, não só em Caratinga, mas também fora? Olha, o João Marcos tem uma passagem interessante, porque há 5 anos ele é secretário municipal em Belo Horizonte. Então ele trabalhou ao lado do prefeito de Belo Horizonte. Então ele conquistou... Foi secretário do Márcio Lacerda. Do Márcio Lacerda, do atual prefeito, né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de estarmos lá numa confraternização de 5 anos de mandato do Lacerda, e onde ele foi um protagonista, né, dessa reunião, e a gente pôde ver a liderança que ele tem dentro de Belo Horizonte, com os vereadores, porque quase todo o trato político do Lacerda era feito por ele, né? E ele tem também, porque ele é do diretório municipal e do diretório nacional. Então ele tem uma capilaridade muito grande, muito extensa dentro do Estado. A cada dia que passa ele recebe, né, apoio de um vereador, de um ex-candidato, de um ex-prefeito,
Enfim, então ele anda hoje aí por mais de 100 cidades. Para ele cumprir a agenda dele, ele tem, como ele é muito jovem, né, então ele consegue fazer isso. Mas ele está indo muito bem. Aqui na nossa região, você viu muito bem que a Rio Doce, é claro, né, está enganjada também, de certa forma, na campanha dele. Tem uma empresa com quase 1000 funcionários, uma empresa, né, que tem uma visibilidade muito boa. Capilaridade também? Também, né, muito extensa. Então, eu acho que é muito sucesso a campanha do João. E o Paulo Abiac? O Paulo Abiac a gente já sabe que teve vários mandatos, é um candidato de mais de 100 mil votos em outras eleições. Como você está vendo desenrolar a campanha dele em nível estadual e como também na região? O Paulo também é o candidato que tem história, né? Se formos olhar a história do Dr. Ibrahim, né, só a história dele fala por tudo, né? Sim. É um homem que você não acha alguém para falar que não gosta. Todo mundo fala muito bem do Dr. Ibrahim, né? Com aquela eloquência toda que ele tem como advogado, começou cedo na carreira. Foi deputado estadual, deputado federal, chegou a ministro da Justiça. E o ministro da Justiça tinha um peso realmente fantástico, né? Sim. Hoje a gente vê que não é tanto, mas na época dele não. Era um homem de notório saber. Então falar de Paulo Abiac é a mesma coisa quando ele fala do João, lembra do Mauro. Quando fala do Paulo, lembra do Dr. Ibrahim. Então também tem uma capilaridade intensa, muito voto em Belo Horizonte e em muita cidade do interior, graças ao pai e graças ao trabalho dele. Porque o Paulo tem uma história até interessante. Quando ele foi eleito pela primeira vez, ele teve mais votos do que o pai. O pai nunca tinha atingido aquele tanto de voto que o Paulo tem. O Paulo também é uma pessoa muito culta, tem uma cultura jurídica muito grande. Então é muito interessante, é muito fácil até de trabalhar para essas duas pessoas. A gente percebe que Caratinga pode estar até bem servido, porque a gente vê que está compostos aqui de bons nomes para representar Caratinga, de pessoas que têm presente e o passado e que podem buscar um futuro na representatividade de Caratinga, tanto em Brasília como em Belo Horizonte. Nós temos o Mauro Lopes com o Adal Cleber, agora tem o João Marcos, que é filho do Mauro Lobo, tem o Paulo Abiac, que é filho do Ibrahim Abiac, mas também a gente vê um monte de candidatos aí sem condições assim, estruturais de vencer uma campanha. O que você avalia isso para as cidades? Porque a democracia deixa aberta, mas ao mesmo tempo nós temos que preocupar se a nossa região estará representada nesses locais da política brasileira e mineira. Como você enxerga isso? Como você avalia isso? Olha, isso é uma preocupação, não como coordenador da campanha, mas como cidadão caratinguense. Eu acho que o eleitor caratinguense, o eleitor da região de Caratinga, né, da comarca de Caratinga, da jurisdição de Caratinga, ele tem que observar isso. Isso é muito importante, nós pensarmos nisso. Quem é que tem condições de realmente alavancar o progresso da nossa região? Quem é que vem aqui para tirar 500 votos, 400 votos, 300 votos e nunca mais olhará para o nosso povo? Então nós precisamos de preocupar com isso sim. Eu estou dizendo isso como eleitor, como cidadão comum que sou e que eu me preocupo isso. Você vê aí, tem mais de 50 candidatos. É fruto da democracia, mas eu acho que o eleitor precisa pensar muito nisso. Precisa ter sabedoria na hora de escolher os nossos candidatos, para que nós possamos, amanhã ou depois, cobrar desse cidadão que está aqui. E quem está presente em Caratinga? Quem já tem, né, um currículo, já tem história aqui dentro de trazer investimentos para a nossa cidade, e que está presente aqui diariamente, é muito bom que sejam esses os nossos representantes. José Ronaldo, Caratinga especialmente tem mais de 600 mil eleitores, mas a região abrange uma quantidade muito superior. O que você acha que está acontecendo nessa eleição? Você acha que o eleitor está fugindo do debate ou você acha que
eleição mais consciente, que o trabalho está sendo um trabalho mais de casa em casa, de porta em porta, através da mídia, e com menos trabalho assim, de pintura de muro, de desvio de jogar santinho para lá e para cá. O que você está achando dessa eleição? Você como coordenador, o que você está percebendo a característica dessa eleição? O que nos surpreende muito é que você chega perto do eleitor e, na verdade, ele não sabe em quem ele vai votar. Uma grande parcela do eleitorado. Ou ele está aguardando que nós mostremos para ele o nosso candidato, passamos para ele esse feedback do nosso candidato. Então, eu não sei se é desinteresse pela política. Nós vivemos uma situação, parece, de transição. Muitos jovens, né, eleitores novos, e quando eu digo eleitores novos, não são só os eleitores de primeira eleição, são os eleitores que votaram uma vez ou segunda vez no máximo. Então é um contingente muito grande e ele, por história, né, se nós formos retornar um pouco no passado muito presente nosso, nós temos o quê? 30 anos que nós ficamos aí longe da democracia e atualmente, né, 88, 12, 25 anos, né, um quarto de século, e nós estamos praticando o voto. Então, esse eleitorado jovem, ele ainda está um pouco perdido, ele não está acostumado. Ele está distante, né? Ele está distante. Né? Agora que ele está chegando, ele está vendo, quando você o provoca, a gente percebe que ele sabe o que ele quer, mas o candidato ainda está desconhecido dele. José Ronaldo, agora nós vamos mudar o foco. Agora nós vamos fazer a pergunta não só para o coordenador de campanha de João Marcos e de Paula Biaco, vamos fazer também para o político Zé Ronaldo e para o cidadão Zé Ronaldo. Nós vamos fazer perguntas de nomes e você vai responder o que você acha dessas pessoas no cenário político e eleitoral do momento. Dilma Rousseff, o que você acha? Bom, eu fico até suspeito de falar, né? Agora, uma presidenta que gasta bilhões de reais, que é bilhões mesmo, não é milhões, não, eu quero dizer isso para o eleitorado, bilhões com propaganda. Uma propaganda institucional violenta. Um partido que apoderou da nação brasileira, que não consegue gerir o país, o PIB do país está indo de marcha ré, fica-se estribado em políticas sociais retrógradas. Não é que eu seja contra absolutamente políticas sociais, não, mas são políticas sociais que precisam ser mais avançadas, precisa ter prazo, precisa ter limites de tempo e de o porquê. Você tem que atingir um objetivo com essa política social. Ela não pode ser de 20 anos para a mesma pessoa. Você tem que causar um progresso nessa pessoa para ela dar espaço para o outro que está vindo precisando de ajuda. Então, eu acho que, no meu conceito, é uma péssima administradora. Marina Silva. É uma esperança, né? A gente entende que é uma pessoa competente, tanto é que foi ministra, não comunga com esse status quo que está aí, tanto é que ela abandonou o governo bem antes do que se esperava. Uma pessoa que foi contemplada, foi premiada no exterior pela política de meio ambiente que ela desenvolveu no país, e é uma grata surpresa. Aécio Neves. Eu acho que a grande esperança seria um novo JK para a nossa nação. Um cidadão jovem, arrojado, haja vista o que ele fez por Minas Gerais. Né? Quem era Minas Gerais há 12, 15 anos atrás, aí é que o jovem talvez não tenha essa percepção, porque ele tem 16 anos hoje. Então, quando o Aécio começou lá atrás, ele tinha 1 ano de idade, ele estava aprendendo a andar, estava aprendendo a falar. Então, esse jovem não tem essa percepção da coragem, do arrojo, do vigor do Aécio Neves. Eu acho que o Aécio Neves transformou Minas Gerais, ele deu outra cara a Minas Gerais, tanto do ponto de vista de avanços, de tecnologia, de arrojo, interligar todos os municípios mineiros, e não é 50 municípios, por exemplo, igual tem o Espírito Santo.
Nós temos 853 municípios, todos interligados por asfalto. Telefonia celular, ora, veja bem, nós temos todos os municípios, agora os distritos, sendo servidos com telefonia celular. A saúde pública, que eu milito há muitos anos, é um boom de boas experiências, de experiências exitosas no Brasil, saiu de Minas Gerais. Então, eu acredito que se o Aécio tivesse oportunidade de governar essa nação, nós teríamos um novo JK para entrar na história desse país como um homem de grande visão e desenvolvimentismo. Que nós precisamos, porque nós temos 200 milhões de habitantes. Se nós não criarmos emprego, riqueza, renda, nós vamos ficar exatamente com o assistencialismo, dando Bolsa Família para a nossa população. E não é isso que o mundo espera de nós. Nós somos uma grande nação. Nós somos uma nação geradora de grande inteligência, geradora de grande progresso. Né? Nós temos hoje, um celeiro do mundo, temos muita tecnologia. Então, o mundo espera mais de nós. Nós não podemos ficar com essa mesmice, com esse discurso retrógrado, né, da época do Lênin e outros teóricos aí, populistas, né? Eu imagino assim. Fernando Pimentel disputa o governo de Minas. Foi um grande prefeito de Belo Horizonte, assim também como foi, está sendo, né, o Lacerda, e é uma pessoa digna de respeito, só que ele não pode pensar como pensa o partido dele, né? Eu acho que nós corremos um risco, o ideal, na minha concepção, é que permanecesse essa administração que está aí hoje, desse seguimento a essa administração que está aí hoje. Mas é um grande cidadão. Pimenta da Veiga. Olha, o Pimenta da Veiga, voltamos a falar da história, né? Acho que é por causa da idade, né? O jovem também não conhece o Pimenta da Veiga. Mas lá nos idos, né, de 88, quando teve a Constituição vigente no país, e depois ele foi ministro das Telecomunicações, foi um dos homens que ajudou a alavancar, vamos dizer que privatizou, né? Mas hoje se privatiza até mais, privatiza até aeroportos, rodovias. Quem pensava em privatizar aeroportos, portos, rodovias, né? Até a BR-116 aí. Hoje, outro dia eu fui a Brasília dirigindo, estão criando 6 postos de pedágio para privatizar a BR-040, no trecho Belo Horizonte-Brasília. Quem era contra no passado, hoje está fazendo, né? Rezando na mesma cartilha. Então, e foi por essas privatizações, que hoje nós temos telefonia celular. Acho que parece, se eu não estou enganado, é o segundo país do mundo em número de telefone celular. Então, foi interessante. E o Pimenta da Veiga participou disso. E foi um grande conselheiro, né? Porque o país, na época de 12, 15 anos atrás, 20 anos atrás, viveu momentos críticos, né? Haja vista, nós vimos a Argentina. A Argentina continua na mesmice que ela estava antigamente, com políticas, não avançou, não fez o dever de casa. E aqui no Brasil, não. Nós tivemos a oportunidade de ter governantes que realmente teve a coragem de fazer as reformas e outros até de segui-las. E estamos perdendo essa capacidade agora. Por isso que eu acho que nós precisamos de voltar a alguma coisa do que tinha anterior. Vindo para o âmbito local agora, o que você me fala do Marco Antônio Junqueira? Olha, o Marco Antônio enfrenta problemas na administração. Enfrentou problemas sérios da ordem econômica do município. A política do governo federal sacrificou muito os municípios. Se você for avaliar hoje todos os municípios mineiros, brasileiros, né? Todos 5.000 e tantos municípios estão realmente na garupa, eles não têm a rédea do financeiro, e com a política que aí
não vou dizer que é certo ou errado, até porque eu não sou economista, não sou formado no assunto, mas o dinheiro que forma o FPM é do imposto de renda e do IPI. E o IPI nós perdemos demais para poder sustentar o consumo, para não cair o emprego. Acho até que foi interessante essa postura. Mas quem está pagando a conta é os municípios. E aí o Marco Antônio pegou um município com uma dívida espetacular, né, e muito grande, teve que sanear o município, um ano e pouco para fazer isso, mas é uma pessoa corajosa, muito virtuosa, é uma pessoa séria, uma pessoa que não tem medo, é arrojada, e temos aí grandes obras para serem realizadas. Haja vista que a questão das casas populares, você vê, nós tivemos um governo anterior que tinha tudo para ter realizado esse empreendimento imobiliário popular, que são as casas que estão vindo aí, parece perto de 900. Outros empreendimentos que estão vindo aí, imobiliários na área também civil, o cidadão de baixa renda. Ele tem grandes projetos para Caratinga, é um sonhador. Agora tem o seu jeito de governar, é uma pessoa que de bom trato, mas está enfrentando algumas dificuldades. Mas com certeza elas serão superadas, aliás, estão sendo superadas. Eu acredito que nós ainda vamos falar muito de Marco Antônio no futuro. O seu colega de Câmara, hoje presidente da Câmara, o vereador Mestre, vou comentar. Olha, o Mestre é uma pessoa muito particular, né? Peculiar. A gente, cada dia que passa, nos surpreende com as atitudes dele. Mas são atitudes boas, né? É um homem religioso, um homem muito sério, questão de honestidade, que é dever de todos nós, mas ele faz questão de ter essa marca de cidadão honesto e muito arrojado, porque eu acho que ele teve a coragem de lançar o prédio da nova Câmara já na gestão anterior dele, como presidente da Câmara. Esse projeto dele teve uma paralisia durante a administração do presidente anterior, e ele assumiu, nesses poucos meses que ele está lá, ele teve a coragem de reerguer. Eu acho que ele vai entrar para a história do município de Caratinga como um homem transformador. Haja vista o problema que nós temos hoje de trânsito e etc, etc. Precisamos desafogar o centro de Caratinga. A gente ouve certas críticas, até um certo temor de alguns comerciantes falando em que não pode tirar tudo do centro, mas nós não podemos ter medo de transformar. Eu acho que é uma das grandes virtudes do homem público, é ter a coragem, ter o arrojo de arriscar. Avançar, né? Avançar. É claro que precisamos ter segurança para fazer isso, mas tem um pouco de risco, né? Viver já é um risco. Então eu acho que tanto o Marco Antônio quanto o Mestre estão tendo essa coragem de correr risco com uma certa grande margem de segurança. Ô Zé Ronaldo, nós estamos terminando aqui e queremos agradecer a sua vinda ao Diário Entrevista e as considerações finais aí sobre esse momento eleitoral que Caratinga está vivendo, a necessidade de ter representantes da terra. Fica aí com você a sua despedida nessa participação, nessa primeira participação sua aqui no Diário Entrevista. Olha, eu gostaria de estar agradecendo, né, os internautas que vão estar clicando aí para nos ouvir, desejar a todos uma boa eleição, um bom pleito. Nós temos aí alguma coisa em torno de 10, 11 dias para a eleição. Vamos pensar muito, porque não podemos errar, né?
principalmente esses jovens que estão aí, não votem impensadamente. Troque ideia com seus pais, com seus familiares, com seus amigos, com seus professores. Dialoguem, procure saber quem são os candidatos, o que eles já fizeram, né? Tanto do ponto de vista de presidente da República, senador, quem são os senadores, o que faz o senador, né? Qual é a representação de cada um, os nossos deputados, e que preferencialmente escolham candidatos a deputados que sejam da terra, da região, para que nós possamos, no nosso dia a dia, estar cobrando deles. É isso que eu espero de todos nós. E que Caratinga classifique mais, né? Nós temos aí a micro-região de Caratinga, ela deve ter hoje 100 mil eleitores. Então nós precisamos de mostrar isso para Minas Gerais, para o Brasil, que aqui tem 100 mil cidadãos que votam e que votam bem. Isso aí, muito obrigado. É isso aí. E nós terminamos com mais essa entrevista, agora com José Ronaldo, que é coordenador da campanha do jovem João Marcos Lobo e do deputado Paulo Abiaca aqui em Caratinga. Meu muito obrigado para você. Até a próxima.